Números, capítulo 15, versículo 37 e 38. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. Glórias a Deus. A igreja podeis retornar aos assentos. Quero agradecer ao pastor Manuel, pastor Darcy, que nos convidou novamente para estar neste culto de missão, para ministrar a palavra de Deus, certamente permissionado pelo nosso pastor, o pastor Luciano. Ao irmão Lenilson e seu companheiro, que faz um trabalho muito abençoado de transmitir a palavra de Deus, o culto aqui do Glicério para o mundo, através da sua rede, das redes sociais, da internet, pelo seu canal de YouTube. Que Deus continue abençoando também em toda a igreja com ricas bênçãos do céu. Querida igreja e queridos amigos que estão nos assistindo pelas redes sociais, que também muitos não podem estar aqui presentes, mas estão ouvindo a palavra de Deus de casa. Este versículo, esses dois versículos que eu li, ele fala do plano governamental de Deus para a redenção da humanidade. Para Deus colocar o seu plano governamental, era preciso ter uma nação, um povo, para trabalhar na sua obra para a redenção da humanidade. Este povo teria que ser submisso às ordens de Deus e ser fiel aos estatutos, ser fiel à sua lei. E Deus escolheu o povo de Israel, o povo judeu, para eles estar sempre lembrado e nunca jamais esquecer dos seus estatutos, da sua lei. Ele providenciou uma roupa especial. Nesta roupa especial, como lemos aqui, ele chamou a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel que nas bordas das suas vestes coloque franjas por todas as gerações. E nas franjas das bordas, coloque um cordão azul. Essa roupa, querida igreja e querido amigo, foi confeccionada por Israel. E até o dia de hoje, os judeus, ele usa essa roupa. Esta roupa, na verdade, é chamado de talit. Um chale ou uma peça para a oração. Esta peça para a oração chamado talit, que é um manto de oração. Talit, essas peças que eles usam para adentrar na sinagoga para fazer a sua oração, chamada talit, ela tem as bordas, as orlas, que também é chamado de canaf, no seu original, que é a mesma coisa que asas.
Eles usam até hoje. O talite, ele não tem poder nenhum espiritual. É simplesmente para eles lembrarem do estatuto da lei de Deus. Passando o tempo, lá na frente, Deus, ele fala desta mesma roupa, só com alguma especialidade. Está escrito em Malaquias, capítulo 4 e o versículo 2. Quando Deus chama o profeta Malaquias e fala a ele, dizendo: para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas. Glórias a Deus. É importante, querida igreja e queridos amigos, que o talite para um judeu não tem poder nenhum, simplesmente para lembrar das ordenanças de Deus. Mas quando Deus falou, usando o profeta Malaquias, o meu nome, para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, Jesus, e a cura trará em suas asas. A cura trará na canafe, nas borlas das suas vestes. Mais na frente, querida igreja e queridos amigos, multidões se aglomeram à beira da estrada. Não era uma pessoa nem duas, eram multidões que se aglomeravam à beira da estrada. À beira da estrada estavam pessoas aglomeradas à espera de um milagre, à espera de ver Jesus passar para tocar em suas asas, na orla dos seus vestidos. É importante, querida igreja, dizer que muitos, centenas de pessoas foram curadas, mas ficaram no anonimato. Mas Jesus, para a glória de Deus, ele fez notório, ele fez público uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que disse consigo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, na canafe, na asa, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela foi, tocou na canafe, na orla de Jesus, e automaticamente foi curada. Glórias a Deus. Jesus logo fez público. Até os dias de hoje, muitos pregadores pregam sobre esta palavra, dizendo: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Glórias a Deus. A virtude da cura está no talite. A virtude da cura está no manto de oração. E Jesus, como judeu, usava o manto de oração, o talite, e adentrava na sinagoga, falava com seu pai, através do talite, do manto de oração. O talite de Jesus tinha um poderio muito grande para curar, porque cumpria-se poderosamente a profecia do profeta Malaquias, quando diz: para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará em suas asas. Se cumpria poderosamente. Glórias a Deus. Mas, querida igreja
e queridos amigos, lá, no alto do Gólgota, no lugar chamado Caveira, estava Jesus crucificado e morto. Olhando para as Escrituras, vemos apenas Jesus crucificado, mas ali estava apenas o corpo de Jesus. Olhando o corpo de Jesus, ninguém podia ver, ninguém poderia visualizar o manto de oração. O talite não estava com Jesus. Jesus estava nu, porque ali não era mais Jesus, e sim apenas um corpo. O talite perdeu a sua função. O talite, o manto de oração, perdeu a sua glória. O manto de oração perdeu o poder da cura, porque ali estava Jesus, apenas o corpo de Jesus. É importante dizer que quando ali no alto do Gólgota se cumpria mais uma profecia, porque 1000 anos antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, 1000 anos antes do corpo de Jesus estar cravado naquela cruz, o Espírito Santo de Deus, em momento de louvor e adoração, já revelava ao rei Davi, dizendo, no Salmo 22 e o versículo 18, repartiram sobre si as minhas vestes, e lançaram sorte a minha túnica, e lançaram sorte a minha roupa. Querida igreja e queridos amigos, ali cumpria-se mais uma profecia. Aonde está o talite? Aonde está o manto de oração que cura as pessoas, e as pessoas são curadas e ficam no anonimato? Aonde está? Quando Jesus, antes de morrer, quando ele disse, Pai, está consumado, e em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ficou apenas o corpo. Ele adentrou ao mundo espiritual. Ao mundo espiritual. E ao ressuscitar em um corpo glorioso, em um corpo vitorioso e glorioso, e aparecendo-se aos seus discípulos, poderia haver uma indagação, dizendo, Senhor, o que faço agora com a minha patologia? O que faço agora com a minha doença? Porque muitas vezes o médico não pode curar, a ciência não pode resolver. O que faço agora, Senhor? Mas Jesus logo lhe disse, não vos preocupe, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador que ficará convosco todos os dias até a consumação do século. Glórias a Deus. E logo, o apóstolo cheio do Espírito Santo já proclamou dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Aleluia! A cura agora está no mundo espiritual, no Espírito Santo. O físico acabou. A era do talite acabou. O físico acabou, agora é espiritual, mas só para aqueles que temem o nome do Senhor. Para os que temem o nome do Senhor, só para aqueles que buscam o Espírito Santo de Deus. É importante, querida igreja e queridos amigos, buscar o Espírito Santo de Deus.
Muitos que são batizados com o Espírito Santo têm que manter essa vida no altar, falando em línguas, agradecendo a Deus, movendo o seu corpo para adorar a Deus em espírito. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o poder da cura, a unção da cura fica sobre você. E as pessoas que precisam da cura serão curadas. É importante mencionar que no culto passado, o nosso pastor reuniu muita gente aqui, até passou um pouco da hora, mas ele sentiu pelo Espírito de orar pelos enfermos. É isso, irmão, que é necessário, porque a igreja do Senhor, ela tem médicos, o médico dos médicos está aqui, sempre está com você. Não é à toa que o Espírito Santo me deu esta mensagem nesta noite para falar à sua igreja sobre a cura. A cura, ela não está no óleo do presbítero. A cura, ela não está no físico, e sim no espiritual, no Espírito Santo. É preciso que você tenha o Espírito Santo de Deus e possa pedir a Ele, e Ele vai te curar. A maior cura é a salvação, mas nós precisamos da cura da patologia, porque muitos não estão vindo mais para a igreja, porque sentem uma dificuldade no físico. Irmão, entra no teu quarto, pede a Deus, através do Espírito Santo, Ele vai te curar. Não conto a história dos outros, eu conto a minha história. Os meus 2 joelhos, eles saiu aquela ligazinha no seu nome, a cartilagem, e ele fazia muito barulho, e doía muito mesmo. E eu fui para o médico falou que não tem jeito, mas eu fui no meu quarto, orei ao Senhor, cure-me, eu preciso das minhas 2 pernas, eu preciso ser curado, eu trabalho com moto, trabalho com carro, sou taxista, não sou mais taxista, agora sou aplicativo, e eu disse, eu preciso da minha saúde. E eu peguei a moto, e eu fui trabalhar com a moto. No meio do caminho, a corrente da moto quebrou. Era uma prova de Deus. Eu digo isso, irmão, para vocês sentir o poder do Espírito Santo na cura. A corrente quebrou em uma ladeira. E eu não podia andar, as pernas doíam muito, como eu poderia empurrar aquela moto? Mas o apóstolo disse que o poder de Deus é loucura, muitas vezes, para aqueles que não creem. E eu me ajoelhei no meio da rua, as pessoas passando, e eu disse, Deus, para a minha cura, para a glória do teu nome, para testemunho, cure-me agora. Na mesma hora, eu me levantei, comecei a empurrar a moto sem corrente, subindo a ladeira, empurrando a moto e correndo, e eu percebi que as minhas pernas não doíam mais. E eu comecei a empurrar, dando glórias a Deus, até hoje, nunca mais. Vá no seu quarto,
Coloca a mão na sua doença. Não precisa botar água, copo d'água na televisão, não. O Espírito Santo está em vós. Tão somente deixa o Espírito Santo usar. Os que os médicos não podem fazer, o Espírito Santo vai fazer. De repente, nasce um caroço aqui. Eu vou para o médico e o médico disse, é um câncer. Aí, como eu fui curado novamente, eu falei, não, vou pedir a Deus. Aleluia! Coloquei a mão, Senhor, repreende este caroço maligno agora, para a glória do teu nome. O caroço sumiu até hoje. Creia, igreja, no poder do Espírito Santo. O talite perdeu o seu poder. Mas o Espírito Santo que está dentro de vós tem poder. E o poder está vivificado dentro de você. Quando você passa na rua cheio do Espírito Santo, as pessoas percebem que você está cheio do Espírito Santo. Está cheio. Glórias a Deus. Eu trabalhando com táxi, uma senhora entrou, geralmente entra quando pede conselho, eu dou. Quando pede uma palavra, eu dou. E depois de uns 6 meses, entrou uma mulher no meu carro. Ela que falou que fazia uns 6 meses, adentrou no carro. E quando entrou no carro, ela falou, moço, eu estou tão feliz em revê-lo. Eu falei, por quê, senhor? Eu não lembro da senhora. Porque no dia em que eu entrei no seu carro, eu estava indo tirar a minha vida. Eu estava indo me suicidar. Eu ia tirar a minha vida. Mas a sua palavra, eu falei, minha não, do Espírito Santo. Aquela palavra me deu vida. E esta vida, hoje eu estou com Cristo. Isso é, irmão, o poder do Espírito Santo. Aleluia! O talento perdeu o seu poder, a sua força, mas o Espírito Santo fez a substituição. Ele também opera, querida igreja, no financeiro. Ele opera, jovens, ele opera também no financeiro. As pessoas veem aqui os pastores, as irmãs, com os mais belos vestidos, os mais belos ternos italianos, né? Mas muitas vezes não sabem o que está lá atrás, o que está por dentro, não é verdade? Eu um dia adentrei aqui, eu estava feliz com Jesus, porque estou sempre cheio, glória a Deus, do Espírito Santo de Deus, mas só Deus sabe a minha situação. E o Espírito Santo, ele atua também no financeiro. Ele ensina, ele cura, ele protege, ele resolve também o financeiro. O Espírito Santo resolve. E eu nunca jamais, eu desconheço uma pessoa aqui falar que o irmão Eliezer pediu dinheiro emprestado. Nunca jamais. E também não conto desvantagem. A minha desvantagem ou derrota, eu conto para Deus. Aleluia! Mas um dia eu estava aqui e o Espírito Santo atuou no meu financeiro. Cheguei aqui, eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar a diária do táxi amanhã? Que eu trabalhava nessa época com frota. Foi aqui e tinha que pagar. E de repente eu saio aqui, tiro o terno, coloco no carro, tiro a gravata. Quando chegou ali na frente, entrou um senhor, um rapaz. E o rapaz ficou na frente e falou, moço, eu só vou do outro lado da ponte, porque eu tenho medo de passar aqui com o celular. Eu falei, pois não. Aí fui. E eu comecei a falar de Jesus para ele. O Espírito Santo impulsiona-nos a falar de Jesus. Sabe o que ele falou? Moço, pode rodar, rode. Eu não vou para casa agora não. O senhor vai lá na República, vai lá na Paulista, vai a não sei aonde, mas eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. E eu comecei a falar de Jesus para ele, a falar cheio do Espírito Santo.
E a bandeira 2, toc, 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 crescendo. E quando eu vi no relógio, estava um monte de dinheiro. Eu falei, meu Deus, é esse dinheiro que eu preciso, vou parar. Ele falou, não, não para, irmão, pode andar, pode andar. Aí eu andei, voltei para cá, já estava aquele monte de dinheiro. Aí ele desceu do carro, pegou a carteira, me pagou e falou no meio da rua, irmão, o homem parecia um louco. Glória a Deus, Jesus resolveu o meu problema, eu não vou mais morrer. Aleluia! O Espírito Santo atua no financeiro. Glórias a Deus! Atua no financeiro. É bênção, irmão. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então dê glórias a Deus. O talente perdeu seu poder, mas Jesus enviou o Espírito Santo. Amém.